Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Slim. Então, vou falar um pouquinho com vocês sobre o Pod Slim. Pod Slim foi um projeto muito sonhado, muito idealizado por mim, por nós da Slim Concept. E eu, como uma apaixonada por podcast, né, tô tendo assim para mim é de uma realização pessoal muito grande, né, uma satisfação poder trazer pessoas aqui da nossa cidade e da nossa região para compartilhar informações sobre saúde, sobre qualidade de vida, né, sobre superação. Então, o nosso podcast vai ser sobre isso. Esse é o Pod Slim que está começando hoje, em 2024, nosso primeiro episódio. Então, eu quero convidar todos vocês aqui de Itaperuna, da região, para se inscreverem no nosso canal, para nos seguir nas redes sociais e para compartilhar todo esse conteúdo rico de informação, de saúde, que vai ser ofertado para vocês, para mim, porque os nossos convidados aqui vieram para agregar, para nos inspirar. Então, muita gente legal aqui no podcast, então venham. E o primeiro episódio, né, não foi por acaso o tema escolhido, né? A gente pensou e resolveu colocar para poder aproveitar o mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização e valorização pela vida. E a gente, por conta disso, a gente resolveu trazer um tema muito, muito relevante nos dias de hoje, que é a síndrome de burnout e o gerenciamento do estresse. Então, fiquem ligados que nós vamos comentar, bater um papo leve, tá? Um papo divertido, informativo sobre esse tema denso, sobre esse tema, né, importante, com uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu vou falar para vocês quem é. Vocês estão vendo? Podem vir, cheguem mais. E eu vou apresentar a nossa convidada do nosso primeiro episódio do Pod Slim, né, que vai falar, mais uma vez, eu vou repetir o tema, sobre síndrome de burnout e gerenciamento do estresse. Então, deixa eu falar sobre ela, deixa eu pegar o currículo dela, tá? Vamos lá. Ela tem 38 anos, nascida em Muriaé, mas criada aqui, né? Vive aqui em Itaperuna há muitos anos. Tem um currículo muito legal, é fisioterapeuta, pós-graduada em terapia intensiva de adulto, é sócia proprietária da Mova Mais Saúde, que já conta com 2 unidades aqui na nossa cidade de Itaperuna, tá? Tem MBA em comunicação e marketing digital, é empreendedora, apoia mulheres e ela está aqui da nossa frente para poder compartilhar a experiência dela com a síndrome de burnout. Seja bem-vinda, Geisiane Ferreira. Doutora Melissa, muito obrigada. Quero agradecer por estar compartilhando aqui comigo esse seu sonho, esse seu projeto. E me sinto honrada de ser a primeira convidada aqui para estar participando desse tema de tanta relevância, né, para os dias atuais, né? E sempre que eu posso estar com você, eu sempre falo como que foi bacana para mim o tempo que eu trabalhei como colega, né, de trabalho junto com você, né? E o quanto em todo esse processo que aconteceu comigo na minha vida, o quanto você esteve presente, você foi uma pessoa que apoiou, incentivou, e eu estou muito honrada de poder estar aqui compartilhando a minha história nesse espaço aqui reservado, né, para levar informação em saúde até as pessoas. A gente está muito agradecido, muito honrado por você ter disponibilizado o seu tempo, né, para poder aqui conversar sobre esse tema. Inclusive, é um tema pessoal, né? Então, é muita delicadeza da sua parte e a gente está muito, muito feliz, muito honrada com isso. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre síndrome de burnout, né? Que eu vou dar uma breve introdução, né? Que é também chamado de síndrome de burnout, também chamado de síndrome do esgotamento profissional. Ou seja, né, é uma condição que causa transtornos físicos e psíquicos relacionados ao estresse no trabalho. Então, a partir desse conceito de síndrome de burnout,
em que ano que você começou a apresentar a síndrome de burnout e como é que estava a sua vida profissional nessa época? Então, no momento que a gente percebe os primeiros sinais e sintomas, a gente não sabe entender realmente da onde está partindo, né? Depois que você faz uma análise de tudo que está acontecendo, que você, aí você começa a pensar, não, isso está acontecendo disso. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava há 9 anos atuando como fisioterapeuta intensivista e, por um acaso, né, eu comecei a sentir que eu não estava me sentindo realizada. É como se eu tivesse percebido que eu estava dentro de um ciclo do qual eu não estava me sentindo realizada. E por mais que eu me dedicasse, me esforçasse, né, eu fiz, né, minha especialização, participei de alguns congressos e eu percebi que eu estava muito presa dentro de um ambiente e aquilo virou uma rotina e eu comecei a ficar um pouco frustrada. Uhum. Então, foi quando eu cheguei a pedir, né, sugerir também, né, na empresa que eu trabalhava, mudar, né, de área, de setor, para poder eu ter outras possibilidades, porque eu percebi que naquela ocasião, naquele cargo que eu não estava conseguindo me sentir mais realizada profissionalmente. Entendi. Então, começou com uma sensação de frustração, sim, mais ou menos, podemos dizer isso? Sim. Não foi excesso de carga de trabalho, não foi... A carga de trabalho veio depois, né? Porque aí eu vou falar uma coisa muito interessante, porque o que acontece? Quando eu percebi que eu estava dentro de um ciclo vicioso profissional e eu não estava conseguindo expandir além daquilo, eu tive um despertar. Eu falei, gente, eu preciso... procurar, buscar novas possibilidades. Para isso, eu precisava de investimento, né? A gente tem que investir na carreira da gente. Então, eu falei, vou começar a correr atrás. Aí, comecei a trabalhar, eu peguei alguns trabalhos extras de atendimento domiciliar, né? Que o fisioterapeuta, principalmente quando ele se forma, ele começa a carreira dele fazendo muitos atendimentos domiciliares e isso se estende por bons anos, né? E comecei a pegar alguns trabalhos também acadêmicos, porque eu consigo desenvolver textos. Eu sempre fui muito desenrolada com questão de informática, formatação. Facilidade. Então, gosto muito de ler. Então, foi um caminho que eu também falei, então eu preciso melhorar minha renda para investir na minha carreira, para mim dar um salto, né? E aí eu costumo dizer que aconteceu comigo a síndrome do Juscelino Kubitschek. O que é isso, gente? Entendeu? Não sei se é um termo aí, né? Os psicólogos aí podem me corrigir, os psiquiatras, né? Os médicos psiquiatras, mas a síndrome do Juscelino Kubitschek é a seguinte, é quando você quer fazer 50 anos em 5. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a assumir muitos trabalhos, né? E dentro do ambiente que eu trabalhava, que era o CTI, exigia muito, porque ali são atendimentos de alta complexidade, exige muita concentração e muita disciplina, muito comprometimento, né? E é um ambiente, assim, você trabalha, embora a gente vê, né, vidas sendo salvas, né, a gente lida com muita doença, muita perda, né, muita perda. Mas E, de certa forma, isso tudo foi mexendo muito comigo e foi aonde eu comecei a ter o primeiro sintoma, que foi tonturas. Né? Dentro do seu local de trabalho? Dentro do meu local de trabalho. Às vezes eu estava beira-leito, atendendo, e, de repente, tudo girava. E aquilo começou a me gerar uma preocupação, porque eu trabalhava no meio de doenças. Automaticamente eu comecei a associar o que eu estava sentindo a uma possível doença.
e comecei a buscar ajuda. Então, deixa eu ver se eu entendi, Gi. Você começou, depois de 9 anos trabalhando dentro do setor, ficar um pouco frustrada, querer mais, querer expandir seus conhecimentos, suas possibilidades. Aí, por causa disso, você pegou mais trabalho, Sim. né, para poder fazer curso, para poder aprender. Sim. E aí, aquilo tudo acabou, né, sobrecarregando e culminando, né, nos primeiros sintomas que você ainda nem sonhava que era burnout. Não, nem sonhava. E eu fui a alguns médicos, né? Eu fiz diversos exames, fiz TC de crânio para ver se não era algo neurológico, fiz Holter, fiz tudo, até que no fim desse juntar aí dos fatos, o médico chegou para mim, né, e falou assim, olha, você está passando por um esgotamento mental, físico, e você vai precisar rever os seus hábitos. E aí foi aonde ele me aconselhou a afastar, mas aí eu não quis afastar. Sim. Eu fui resistente. Sim. Acho que uma negação, né? É normal, porque, tipo assim, eu estava com 35 anos, né? Então, estava com todo o gás, toda a energia. E sempre me considerei, né? Assim, saudável, mentalmente, tudo sob controle, né? Aí eu não quis aceitar, e aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos achar um meio termo, eu vou passar uns 15 dias, você vai se afastar, tenta melhorar seu hábito, dormir melhor, se alimentar melhor, e aí depois você retoma a sua atividade. Entendi. Só que, assim, eu fiz isso, não melhorei 100%, mas também, né, preocupada em me afastar e às vezes ter que encostar, e eu não sei como que ficaria minha vida financeira, né? Entendi. Diante disso. Então, foi aonde eu retomei o trabalho. E aí, essa parte eu acho muito importante falar sobre isso, né? Porque o que acontece? Quando a gente está passando por isso, é preciso ter uma sensibilidade. As pessoas que estão ao redor precisam ter essa sensibilidade e compreender tudo que essa pessoa está passando, né? E eu acho que, infelizmente, em alguns locais de trabalho, não tem essa cultura, não trabalha essa questão da saúde mental, de como perceber, até mesmo por parte dos líderes, de perceber, porque isso aí vai muito assim, você tem que avaliar todo o histórico do profissional, né? Porque você tem que ver, poxa, é um profissional que sempre entregou tudo, são 9 anos, se dedicou, o que está acontecendo? Agora está diferente, agora tá diferente, deu uma mudada, desmotivada, né? tá irritada, e aí o que acontece? É a hora que você tem que saber abordar esse profissional, porque pode ser nesse momento que a forma que você aborda esse profissional, que você acaba de declinar o quadro dele. Mesmo para poder... Foi o que aconteceu comigo. Eu retornei, trabalhei 1 mês, né? É um ambiente difícil de trabalhar porque são muitas pessoas. Muitas exigências, né? Pessoas muitas diferentes, pessoas que também estão passando por problemas emocionais, também não aceitam, mas está ali naquela convivência difícil, né? E foi aonde eu tive um gatilho, né? Que eu acho que a pessoa não compreendeu bem o que eu estava passando, e foi aonde eu declinei de vez. E como é que foi esse declínio, então? Porque foi sintomas, foi físico, psíquico? O que você considera que, tipo assim, foi o auge, né? Então, foi... Como é que você ficou, né? Você ficou muito mal? Fiquei... Olha, foi um boom. Foi um boom. Eu fiquei totalmente neutralizada. Eu tive eu sofri crises de ansiedade generalizada.
e pânico 24 horas por dia. Coisa que até então você não tinha. Não tinha. Né? Até você descansar, tirar aqueles 15 dias, Estava era sentindo tonteira. apenas tonturas e quando eu tinha tontura, eu automaticamente ficava preocupada e isso levava, tipo assim, um ataque cardíaco, né? Então, era o que acontecia, estava dentro dessa margem de preocupação. Sim. Depois... Do seu retorno, né? Depois que você voltou, ficou aqueles 15 dias afastada, na sua volta, né? Depois desse gatilho aí que você comentou com a gente, que vieram realmente sintomas mais importantes mesmo. Sim, que te paralisaram. Me tirou de campo. Tá. Me tirou de campo a ponto, para você ter ideia, eu ficava em crise generalizada 24 horas por dia. Eu ficava deitada numa cama, não queria sair, porque eu tinha medo de sair. E eu ficava com as mãos, as extremidades geladas. Eu sentia dormência no rosto, a sensação mesmo que ia acontecer algo muito ruim comigo. E às vezes eu tentava me distrair com uma TV, uma série. E isso é tão marcante para mim que eu não esqueço a série que eu assisti. Porque eu ficava vendo a série, por um momento eu sentia que aqueles sintomas iam embora. E quando eu desligava a série e falava assim, ai gente, passou, eu tô melhor. E quando eu tentava fazer alguma coisa, eu vinha sentindo tudo de novo, como se parecia. E às vezes eu ficava tão desesperada que eu chamava meus pais, entendeu? Eu queria entender. Eu pensava assim, gente, eu vou morrer, eu tô morrendo, porque era uma coisa... Era psíquico e físico também, né? Você tinha sinais e sintomas, Sinais e sintomas. E depois foi agravando, porque eu não conseguia absorver informações. Eu sentava para fazer minha agenda, que eu sou muito assim. Hoje o pessoal tá na era digital, é agenda no celular. Não, eu tenho minha agenda. Papel e caneta, adoro escrever. E aí eu tentava escrever, eu não conseguia. E eu só pensava assim, gente, eu vou ficar assim a vida inteira? Será que eu não vou recuperar disso? E eu ia no médico, eu entrava no consultório chorando e saía do consultório chorando. E toda vez que eu falava do meu local de trabalho, eu chorava. Entendeu? Gente. Então, tipo assim... É uma coisa difícil, não é frescura, entendeu? Porque eu não me considero uma pessoa fresca. Sim. Quem te conhece sabe que isso de você jamais partiria. Entendeu? Eu sou aquela pessoa que se precisar varrer, eu varro. Se precisar ajudar um colega, eu ajudo. Eu nunca fui aquela pessoa de falar assim, minha obrigação, minha função é só isso. Eu sempre trabalhei proativa, em equipe, proativa. Então, não era frescura, era uma coisa que realmente me pegou de surpresa, porque nem eu imaginei que eu pudesse vir a desenvolver, né? A gente não imagina que vai desenvolver. E quando que foi fechado o diagnóstico, assim, o médico te falou, G, você tá com a síndrome de burnout, esse esgotamento físico relacionado ao seu trabalho, você tá com uma doença, isso foi na procura, no comecinho, na época da tonteira, ou fechou mesmo quando você saiu? Fechou mesmo quando eu tive aquelas crises fortes. Generalizadas. Aí ele falou comigo, olha, eu posso passar o melhor remédio do mundo para você, mas se você não se afastar do seu local de trabalho, você não vai se recuperar. Aí foi aonde eu fiz o meu último plantão com crise. Nossa. Eu entrava para dentro do banheiro, chorava, olhava para o espelho. Olha, a gente fica... Eu vou falar para vocês uma coisa. A mente é uma coisa que precisa ser olhada com muito cuidado. Porque as sensações físicas que eu tinha me dava a sensação mesmo de estar acontecendo alguma coisa e eu me autoavaliava. Às vezes eu saía do salão, ia para o banheiro, eu fazia avaliação da minha pupila para ver se não era algo neurológico que eu estava desenvolvendo. Por que eu estava com aquela tontura, com aquela taquicardia, com aquela dormência. Se você estava tendo alguma isquemia, alguma coisa mesmo. Porque assim, foi a última coisa que eu pensei, essa é uma doença psíquica. Sim. Foi a última coisa que eu pensei. Acho que isso deve ser muito comum da pessoa que está aí do lado do outro lado assistindo, né? Acho que a gente sempre vai atribuir
a algo, né, que você consegue nomear, né? Eu tô tendo uma isquemia, tô infartando, eu tô tendo, mas assim, pensar em crise de ansiedade relacionado ao trabalho, né, ao esgotamento, acho que é a última coisa que passa na cabeça da maioria das pessoas. E também por uma questão de a gente se sentir. Eu fiquei muito decepcionada Com você mesma. Comigo mesma. Sim. Fiquei muito decepcionada, me senti uma fracassada. Falei, gente, eu fracassei. Essa é a primeira sensação que a gente tem. E a gente passa, quando a gente é diagnosticado com burnout, a gente passa por essa fase. A fase da frustração, depois você passa pela fase de aceitar, então já que é para mim passar por isso, vou passar então. E depois você tem a fase que você quer dar a volta por cima. Da autoestima, né? Isso, quer voltar. Não, eu quero virar essa página. Inclusive, para quem está passando pelo burnout, é de fato uma doença. Mas eu convido você que está passando por essa fase, né? Se você puder olhar também para o burnout como um divisor de águas, né? Sim. Pensar, gente, eu antes do burnout e como eu quero ser depois do burnout. Acho que isso é muito importante, porque o burnout é um sinalizador. Sim. Olha, você tem potencial, você tem competência, você é dedicado, comprometida, mas talvez você não está gerenciando isso da forma correta. Por isso que o nosso tema escolhido não foi só síndrome de burnout, foi síndrome de burnout e de gerenciamento do estresse. Agora a gente está entrando exatamente nessa segunda fase que do nosso bate-papo, que é isso que a Gê começou a falar sobre isso, né? Como é que foi essa questão depois de dar a volta por cima, né? O que te ajudou? Vamos falar um pouquinho, fala para o pessoal, tratamento medicamentoso, psicoterapia, suplementação, que eu acho que é super importante, eu não sei se você usou. Como é que foi, antes de você querer dar a volta por cima, de já mudar a vida, como é que foi o tratamento em si? Então, quando eu retornei, né, ao médico, aí eu fui direcionada pelo médico clínico, né, que foi o que fez o diagnóstico, foi o médico clínico. Ele me direcionou para um psiquiatra e quando eu cheguei lá, minha preocupação era ficar dependente de medicação. Eu falei, eu entrava chorando. Doutor, o que está acontecendo comigo? Não era assim. Eu não quero ficar dependente de remédio. E aí não teve outro jeito, né? Aí ele fez toda uma avaliação, vitaminas, cortisol, nível de cortisol, citocina, fez vitamina B12, ferritina, fez toda uma coleta de informações. Sim. E eu fiz o tratamento medicamentoso e também suplementar, entendeu? Para poder cortar as crises fortes, porque eu estava em crise o tempo todo. Então, você realmente teve deficiência de vitaminas, de minerais, e teve, junto com o tratamento medicamentoso, fazer suplementação. Vitamina D minha estava... No pé, imagina. Baixíssima. B12 de B12 baixíssima. Olha aí, pessoal, olha que a gente está sempre falando no consultório. E foi quando eu descobri, né, que a vitamina D estava associada à vitamina baixa, né? Aumento do risco de depressão. Ansiedade. Alteração cognitiva, isso etc. Aí. E eu acredito também que a fé me ajudou muito. Sim. Porque, a parte espiritual. Sim. Eu falei, gente, Deus tem um propósito maior na minha vida, então eu não vou ficar assim para sempre. Ele vai me dar forças para eu superar isso. Rede de apoio, família. Minha família foi crucial, sabe? Porque quando o mundo inteiro parecia não estar entendendo o que eu estava passando, a família te acolheu. A minha família me acolheu, entendeu? Legal. Então isso foi importantíssimo para mim, porque tinha dias que a minha mãe sentava do meu lado, mas tá tudo bem. Roberto, meu pai chama Roberto, a mão dela tá gelada, o pé dela tá de meu pai, ela apertava meu pé para esquentar. E tipo assim, meus irmãos, não, Gê, você tem que, vamos reagir, vamos, e sempre me apoiando para poder estar
tipo assim, levando a vantagem contra essa doença, né? Sim. Porque eu não podia deixar ela me nocautear, né? Legal. E aí foi muito importante a rede familiar, né? Eu lembro, Gê, eu não sei se é da mesma época, que eu te via na academia, você, né? Foi na época do seu tratamento ou já foi depois? Foi uma das últimas fases. Sim. Foi quando o médico falou para mim, já agora você precisa retomar a sua vida, fazer atividade física, porque ele começou a fazer o desmame dos medicamentos. Entendi. E aí ele me orientou, já que você não quer, eu não queria. Eu fui enfática. Não quero ficar dependente de remédio. Então ele falou, então você vai ter que se aplicar mais em outras coisas pra gente ver como que você vai responder. Porque ele falou também que poderia ser que, no meu caso, mesmo eu fazendo atividade, tomando os meus chazinhos, talvez não fosse dar certo. Entendi. Então, foi aonde eu me apliquei, voltei a fazer atividade. Não tive... Foi difícil voltar para a convivência social? Teve crise? Não foi fácil. Eu ia no mercado, eu tinha que sair correndo, porque quando eu entrava no mercado, eu começava a ver tudo em névoa, e é uma coisa comum de quem está sofrendo crise de ansiedade. Presta atenção, gente, olha só, olha quanta coisa interessante. Parecia que eu entrava no mercado, parecia que estava tudo enfumaçado assim, aí eu começava... Embaçado? Embaçado, aí eu começava a ficar em pânico, muita tontura, aí... se vocês quiserem acompanhar, tem um outro podcast, o Dr. Saulo Nader, ele é doutor tontura. E ele fala muito sobre essa questão da ansiedade, a tontura, e qual é a sensação que as pessoas têm, tipo, pisar em ovos, que tá... E o mercado tem muitas cores, muita luz, isso tudo... Muito estímulo visual, muito estímulo, né? Aí é onde eu ficava e tinha que sair correndo do mercado. Eu largava tudo pra lá, não, tem que ir embora. E às vezes eu estava em algum lugar, lanchando, fazendo alguma coisa, e eu sentia um desconforto, uma angústia, e também então não foi fácil retomar. E o exercício é a mesma coisa, às vezes eu ia na academia, teve uma vez que eu saí da academia em crise de ansiedade, peguei o carro, cheguei em casa, aí minha família já sabia, aí já pegava o remédio, preparada, né? Que é o SOS. Aí foi o que me salvou na fase final, foi esse SOS. Na época do desmame, foi né? onde eu procurei a ajuda de uma profissional, uma personal. Expliquei para ela a minha situação. Ela falou, Gê, vamos começar fazendo o Tai Chi. E aí comecei fazendo o Tai Chi com a professora Sueli, né? E eu ia para casa dela, tinha um espaço lá, e a gente trabalhava respiração, concentração, né? O Tai Chi é uma arte marcial. É uma arte, né, milenar. Chinesa, né? E consciência corporal, né? Sim, né? trabalha a consciência corporal, as energias, né? E aí ela foi trabalhando, e depois disso nós passamos para a academia. Mesmo, quando eu te via lá. Passamos para a academia, e foi onde ela, conhecendo o meu caso, como é que era, e ela foi trabalhando isso comigo durante os treinos, foi onde eu engrenei e voltei ao convívio da sociedade. Sim. Quanto tempo durou isso, Gê? Esse processo do afastamento mesmo, né? Aí o tratamento medicamentoso, aquela parte não é mais em casa, aí depois o desmame, a volta para o convívio social. Quanto tempo durou no seu caso? Uns 2 anos. Isso tudo, Gê? Isso tudo. Nossa, uns 2 anos. Loucura. Aí você ficou afastada do trabalho completamente nesses 2 anos. Quando eu retornei ao trabalho, eu não estava bem. Tanto que no dia que eu voltei ao trabalho, eu trabalhei muito desconfortável, com tonturas, muita tontura. Não consegui nem me alimentar direito na hora do almoço. E eu pedi tanto a Deus, para Deus dar uma solução para mim, porque se não fosse para eu continuar ali, é para Ele definir minha vida. Deu um ultimato para Deus. E é aquilo que eu te falei. Eu pedi, ele mandou a resposta no mesmo dia. E aí eu falei, agora eu vou concentrar em mim, né? Vou concentrar em me recuperar. Aí foi onde eu foquei na minha recuperação. Eu não fiz questão de nada. Aí eu falei, não, eu quero voltar a ser o que eu era antes, pelo menos. E foi onde eu foquei na minha recuperação.
fiquei mais com a minha família, procurei ter uma vida mais tranquila, fiz um cursinho de línguas para poder, né, para poder, assim, recuperar também, né, porque eu perdi muito a questão de concentração, raciocínio. É muito medicamento, né? Muita coisa ali, a própria cognição mesmo, né? Sim. Esse ambiente mais restrito. Exatamente. Eu entendo. E, Gê, então, como é que foi? Então, hoje, o que você pode falar para o público sobre gerenciamento do estresse? O que você pode falar isso? Hoje você consegue, passado esses 2 anos, você retornado ao convívio social, hoje você vai falar ainda sobre isso, é claro. Sim. É uma empreendedora, uma mulher de sucesso, com 2 unidades aqui, né, do seu estúdio na cidade de Itaperuna, lançando uma revista digital para mulheres. Enfim, é um sucesso, gente. Então, eu quero saber, hoje, como que você consegue gerenciar esse estresse? E o que é gerenciar estresse? Gerenciar estresse, sim, no meu ponto de vista, é um exercício diário, entendeu? Não tem como você não estar todo dia me metida em alguma pressão, né? Essa semana eu ouvi uma palavra que define muito bem reelaborar, né? Eu acho que todo dia você tem uma hora que você tem que parar, reelaborar, né? E se reorganizar. E investir em autoconhecimento, acho que é muito importante. O que te desagrada, o que te estressa. Saber dizer não, eu acho que é muito importante. Saber dizer não, ser mais seletivo em alguns casos, fazer escolhas difíceis, porque às vezes você precisa eliminar comportamentos que te fazem mal, amizades que te fazem mal, né? Relações tóxicas, e são coisas que a gente tem que estar sempre olhando assim de uma forma mais criteriosa. Eu acho que isso tudo que você está falando se resume no autoconhecimento. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue identificar esses pontos na nossa vida. E fazendo essa autoanálise que a gente sabe a hora de parar. Hoje eu não estou bem, hoje eu acho que eu já foquei muito a minha atenção em cima disso aqui hoje, e eu vou deixar um pouco para amanhã, entendeu? Tem coisa, a gente tem que saber priorizar o que é mais importante para ser resolvido e o que pode esperar. Entender que você não pode resolver todos os problemas do mundo, que você não pode resolver o problema do seu irmão, de sua mãe, do seu pai. E acho que isso é muito importante. Era uma questão também que eu tinha que resolver, porque eu sempre fui muito de abraçar, né? Então, eu sempre quis abraçar o problema do meu pai, o problema da minha mãe, do meu irmão e do colega. Né? E isso me sobrecarregava também. Eu acho que isso era uma questão também que eu precisei trabalhar. Isso que você está falando agora, Gê, eu vejo muito no consultório, principalmente quando vem para a gente mulheres que estão com problemas já de sobrepeso, de obesidade. São essas mulheres que querem exatamente isso, abraçar o mundo, cuidar demais do filho, do marido, do trabalho, e elas acabam se descuidando de si, né? E quando elas vão se olhar no espelho, elas não se reconhecem mais, já ganharam peso, já estão com a autoestima lá embaixo, já chegam assim. Essa semana, então, foi incrível, assim, eu peguei mulheres com a mesma queixa, eu não consigo mais me olhar no espelho, estou no final do ano, estou pedindo ajuda, socorro. Então, não é só relação ao trabalho, é gerenciar o estresse, é a mãe, é a empreendedora, é a dona de casa, né? A mulher em si, porque se a gente não coloca limite, chega nesse ponto, ou uma síndrome de burnout, um estresse relacionado ao trabalho, ou uma obesidade, ou uma doença mais grave, né? Você falou muito, né, desse negócio de abraçar o mundo, e eu vejo muito isso no consultório com mulheres com sobrepeso e obesidade. Eu acho que por isso que é importante a psicoterapia, né? Por isso que é importante a autoanálise, por quê? Para a gente ver de onde parte certos hábitos que é bom, mas também é prejudicial em excesso. Igual, por exemplo, eu sou filha mais velha, meus pais, eles vieram de uma origem humilde, então eu vi toda a luta dos meus pais, acompanhei, então eu me sentia responsável, entendeu? Então eu queria pegar essa responsabilidade para mim também, entendeu? Abraçar, ajudar, né? Então
eu sempre fui muito assim em tudo, né? Na equipe, né? Na época que a gente trabalhava. Na faculdade. Tanto que, assim, na época de escola, eu fui representante de turma, porque eu sentia, deixa eu ajudar esse povo. Tipo assim, na faculdade também, eu fui do... Gê, você carregava os outros nas costas. Fala português. Eu queria abraçar, né? E vamos somar com essa galera aqui, né? Eu tinha essa mentalidade. Só que a gente tem que saber que tem coisas que não cabe a gente, que tem que ser o outro que tem que resolver. E outra coisa importante também é a gente saber a hora certa de sair, a hora certa, entendeu? Entendi. Se você está num relacionamento, tem que saber a hora certa de sair. Se aquilo é bom para você ou para o outro, se aquilo está fazendo bem para você ou para o outro, então qual é a hora de sair? Se você está num trabalho que não te deixa realizado, entendeu? Tem uma coisa que eu ouvi, né? E que eu acho assim que por isso que eu te falei, a liderança, né? Inclusive a Isabela Camargo, que eu acho que foi também que também desenvolveu o Barnout, jornalista, né? Ela teve uma síncope apresentando o programa, né? E ela fala sobre a importância dos líderes ter mais conhecimento a respeito do Barnout. Tem um olhar mais empático, né? Porque tem abordagem que pode te levantar, mas tem abordagem que pode te derrubar. Te enterrar, né? É como se estivesse chutando, né, cachorro morto. Então, eu não esqueço, né, do dia que eu entrei no consultório, né, e o médico falou comigo assim, infelizmente, né, às vezes a gente não consegue certas coisas porque a gente não corre atrás, né? Não é culpa disso ou daquilo, entendeu? Eu sou muito ética, eu não vou entrar em detalhes. Claro. E eu acho que isso me marcou muito, porque eu sempre corri atrás. Sim, quem te conhece. Entendeu? Né? Então, você está sendo indiferente a toda uma história que a pessoa se dedicou, né? Dentro de um trabalho, de um projeto, de uma empresa. Estou falando de forma generalizada, né? Porque tem pessoas que sonham com aquilo ali, que idealizam aquilo ali, que quer entregar o seu melhor, né? Que quer somar, né? E eu acho que isso, de certa forma, esse tipo de abordagem pode agravar o quadro do burnout. Porque eu, por exemplo, assim, eu tive rede de apoio, né? Minha família, mas às vezes tem pessoas que não têm. Então ele está frustrado, ele escuta uma coisa dessas que deixa ele mais frustrado ainda. Chega em casa, ele não tem uma rede de apoio. E aí, qual é o final dessa história? Provavelmente vai ser um final muito trágico, né? Então, realmente, esse olhar mesmo da liderança, a gente está dando uma dica para, né, os líderes, para quem está em posição aí de equipe, né, de tocar a equipe, de liderar a equipe, desse olhar mais empático, de ter conhecimento mesmo, conhecimento técnico. Sim. Então, às vezes o cara tá lá ocupando uma posição, não sabe nem o que é isso, entendeu? Que existe isso, ou acha que isso é uma frescura, né? E outra coisa para você que está aí do outro lado passando por isso, né? Nunca se esqueça da sua história. Você sabe da sua história, você sabe do que você já deu, o que você dá, o quanto você se esforça, porque se a gente for dar atenção, a autoestima vai lá embaixo, a gente esquece tudo. Você falou uma coisa aí muito importante, né? E vem em contraponto com a gente está conversando, né? Quando eu percebi que não estava tendo muita melhora e me recomendaram um médico especialista em burnout. E quando eu cheguei nesse consultório, mais uma vez eu cheguei chorando, mas pela primeira vez eu não saí chorando, eu saí sorrindo, porque a abordagem dele foi uma abordagem realista e motivadora. Né? Ele me abordou e falou assim, olha, você está numa linha sim de entrar em depressão e talvez seja um caminho difícil para você voltar. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, se você ficou nessa função durante tanto tempo, não é porque você é uma profissional ruim, senão você não ficaria. Olha a abordagem. Nem te conhecia e já falou. Olha a abordagem, como que é importante a abordagem.
E ele falou, você não ficaria tanto tempo se você não fosse boa. Mas eu queria conversar com você uma coisa. Você está preparada se caso você não puder mais voltar nesse ambiente de trabalho? Porque fisioterapia é uma coisa tão ampla. Ele falou comigo, o que mais você gosta de fazer dentro da fisioterapia? E eu falei, eu amo trabalhar com idoso. Olha que legal. E aí eu falei, eu amo trabalhar com idoso, eu adoro, vontade de abraçar. Foi na primeira consulta, né, Gíria? Na primeira consulta. Olha só, gente. Na primeira consulta. Existem profissionais, né? E aí ele começou a motivar, então por que você não faz isso? Faz um cartão e faz isso e não sei o quê. Quando eu saí de lá, eu estava com outra mente. Legal. Né? Eu me senti inspirada dali, eu já fiz um cartão, já voltei. Aí comecei a atender, voltei a atender. E era muito engraçado, porque as pacientes que eu voltei a atender, né, eram pacientes minhas já, e eu tive que parar, porque eu não tive condições de atendê-las, e eu fui ligando para todas elas, a gente está de volta, estava ansiosa esperando você voltar, pode vir, vem amanhã mesmo. Ai, que maravilha. E elas foram muito carinhosas comigo, porque elas entenderam o que eu estava passando, elas conversavam, oravam por mim, me chamavam para orar e me davam conselhos. E o dia que eu não estava bem, que eu estava em crise, eu ligava, elas compreendiam, entendeu? E foi assim, foi muito bacana. Eu tenho boas recordações da minha recuperação, dessa fase boas, porque eu realmente senti amor de verdade entre as pessoas, né? Porque às vezes isso aí é muito importante, né? A gente está vivendo um momento que o amor está esfriando, né? Você não vê mais você fazer para o outro de coração, entendeu? E ali eu senti acolhida. Você acolher sem julgamento, você, né? Entender sem julgar. Né? Isso, e foi muito bacana da parte de cada uma delas. Algumas já estão de alta, e eu tomo café, visito elas, porque eu sei também que elas gostam de receber uma visita, tomar um café, e foi muito bacana para mim essa abordagem dele, porque ele me mostrou, o Barnold me neutralizou e me tirou um pouco a visão das possibilidades que eu tinha. E aí ele foi e falou, não, mas a fisioterapia... volta aqui, vem cá, olha, a fisioterapia tem tantas possibilidades. E daí já veio MBA, daí já veio estúdio, daí já veio um monte de coisa. Então, realmente, eu acho que foi um divisor de águas, né? Sim. E que foi para você, que você deu um passo além, muito além, tá bem hoje. Pode ser para qualquer pessoa, tá? Para quem está aí do outro lado, quem tem alguém conhecido que está passando por isso, né? Existe uma esperança e essa porta aberta depois do burnout pode ter imensas possibilidades, né? Nosso papo, não nem sei quanto tempo de papo, gente. Então, Gê, vamos falar mais um pouquinho agora dá uma mensagem para quem está vivendo isso agora, hoje, entendeu? Se tem uma pessoa com esses sintomas hoje, fala alguma coisa para esse público que está começando com esses sintomas e ainda não sabe o que é. O que você falaria? Estou com tonteira, não consigo mais ficar muito bem no meu local de trabalho, tem alguma coisa me incomodando. Até porque quanto mais precocemente, né, as pessoas procurarem ajuda, evitam de evoluir para uma fase, para um estágio pior da doença, né? Você acha que no seu caso, você demorou a procurar ajuda? Sim, demorei a procurar ajuda. Eu acredito que é possível, sim, evitar, né, que o burnout aconteça, né? Pode ser que não em todas as pessoas, porque eu acho que isso é muito particular, muito individual, né? Muito individual, mas eu acho que é possível, sim. Se você não tiver nenhuma predisposição genética, hereditária e tudo mais, se você tomar devidos cuidados, eu acho que você consegue prevenir, sim. Uma forma que eu acredito que ajuda bastante é você ver, por exemplo, ver o seu nível de satisfação.
no relacionamento ou no trabalho, não deixar coisas mal resolvidas. Então, é muito importante. Se você tem um ideal na sua vida e você está ali dentro de um trabalho e você vê que não é um ambiente que favorece talvez você alcançar seus objetivos, eu acho que a gente está vivendo um outro momento, né? Eu acho que não tem por que você ficar... Antigamente, as pessoas ficavam 40 anos, né? Aposentavam numa empresa, né? Eu acho que... Era um motivo até de orgulho, né? Hoje não. A gente está vivendo outro momento. Então, acho que a gente tem que repensar se aquele local ele está te levando a uma realização profissional, um crescimento, a uma satisfação pessoal ou não. E aí você tem que ter, assim, a opinião de decidir o que é melhor para você, entendeu? E buscar... Gente, a gente não pode achar que eu tô aqui, não vai, se eu sair daqui não vai ter mais nada na minha vida. Gente, hoje a gente tem um mundo de oportunidades esperando pela gente. É só a gente abrir nosso viés, assim, abrir a janela e olhar o horizonte para a gente ver as possibilidades que tem. Né? Não é fácil, né? Eu estou no empreendedorismo há 2 anos, não é fácil da gente começar. Por isso mesmo que eu estou trazendo esse projeto aí, né? A revista digital surpreendente para falar de mulheres, né? Que estão aí no dia a dia, no empreendedorismo, né? São mães, gerenciam a empresa, tomam decisões difíceis, entendeu? E eu acredito que o empreendedorismo ele é muito bom para trabalhar a resiliência, né? Porque para a gente lidar melhor com as situações, com os percalços, né? E a gente crescer com eles, não deixar que eles nos desmotivem, né? É aquilo que você falou, a sua revista digital, ela não vai pro lado do glamour, ela vai pro lado da vida real. Isso. Do protagonismo. Quando o assunto é empreendedorismo feminino, não há espaço para glamorização, e sim para protagonismo, né? Olha que interessante, gente. Eu vou complementar essa pergunta mesmo que eu te fiz, né? Você falou atentar aos primeiros sintomas de realização, né, no local de trabalho, tal. Eu queria falar mais, assim, eu queria acrescentar que esteja sempre com seus exames em dia. Sim. Às vezes, deficiências vitamínicas, né? Uma vitamina D muito baixa, uma B12 muito baixa, uma deficiência de ferro, etc., podem até assim, engatilhar mesmo, né? Deflagrar um quadro já de depressão ou de tristeza que está no começo para que evolua para uma coisa pior. Então, eu falo da parte clínica mesmo, né? Mantenha os seus exames em dia, da fisioterapia, faça atividade física, querendo ou não, tome seu solzinho da manhã. São coisas básicas que podem sim evitar aí uma síndrome de burnout, um estresse, uma depressão aí, se você se mantiver aí com isso, atento a isso, né? Acho interessante manter isso, né? Por rotina, né? A gente acaba se descuidando, negligenciando. Né? Inclusive, quem é da área de saúde, gente? Quem é da área de saúde não faz. Também. É impressionante. A gente não faz, tá? Eu sei. Você não devia fazer. Agora que eu tô bem mais, mas a gente se negligencia muito. Então, para você que trabalha com gente, trabalhar com pessoas, não é difícil, tá? Então, tanto que antes da gente fazer esse bate-papo, eu estava estudando sobre síndrome de burnout. Então, as principais profissões, né, que envolvidas com a síndrome de burnout são as profissões que trabalham com pessoas. Sim. Né? Área de saúde, né? Tem profissões também com bombeiros, né? Profissões mais, né, perigosas, arriscadas. Mas quem trabalha com gente, quem lida com gente, está mais exposto a ter isso, né? A questão de lidar com pessoas é porque nós, né, temos o costume de criar expectativas, né? Então, você está numa equipe, você cria expectativas e a gente às vezes cria aquela ideia de que o outro é obrigado a atender todas as nossas expectativas, né? É muito mais sobre nós do que sobre o outro. Exatamente.
Entendeu? Então, acho que por isso que lidar com pessoas é tão complicado. Igual, por exemplo, a professora também Professores, está... sim. O professor estão lá no topo. Estão no topo. Por quê? Eles vão com aquele intuito de... eu quero formar os melhores alunos, eu quero que eles absorvam todo o meu conhecimento. E quando chega dentro da sala de aula, às vezes é indisciplina, às vezes a prova não foi da maneira que gostaria que tivesse sido. Enfim, a pessoa espera uma coisa e às vezes nem sempre é aquilo que está esperando. Verdade. Eu falo também, gente, o médico também se frustra quando o seu paciente não tem o resultado, né, que a gente espera, que a gente gostaria. É aquilo. Eu também tive que te falar uma coisa pessoal. Eu tive que gerenciar muito isso, porque quando meu paciente, né, por exemplo, numa perda de peso, não conseguia, eu ficava me culpando. Não, gente, mas assim, né, a culpa não é só minha, né? Tem, né? Não posso tomar tudo para mim. Então, Exatamente. isso é em todas as profissões, todas as relações humanas, a gente tem que evitar, né, de tomar para a gente tudo, né? Cada um com a sua responsabilidade. Então, isso aí é muito importante, você entender que o outro nem sempre vai atender, né, a sua expectativa. A empresa que você trabalha nem sempre vai atender a sua expectativa por N motivos, né? E é muito importante, apesar de tudo, a gente trabalhar a gratidão. Esse é um dos pontos que o terapeuta trabalhou muito comigo. Foi uma das primeiras coisas que ele trabalhou comigo, foi essa questão da gratidão. Por mais que aconteçam coisas difíceis de aceitar ou de lidar, quantas coisas boas vieram com aquilo? Sim. Aprendizado, crescimento, amigos que você resgatou, né? Pessoas novas que se tornaram pessoas novas. Então, a gente sempre tem motivo para agradecer. Sim. E sempre olhar o lado bom, porque tem as coisas que dão errado, mas também tem as coisas que dão certo. Então, para que você vai focar no que está dando errado? Foca no que está dando certo. Mudar essa visão, né? Gente, nosso papo tá bom. Acho que a gente já pode ir para as considerações finais, tá? Sim. Tu gostou, gente? Quer falar mais alguma coisa? Amei. Eu amei, aprendi muita coisa aqui com você, da sua experiência, assim, só o fato de você, né, falar pra gente da sua experiência pessoal, que, né, foi uma coisa dolorosa, né? 2 anos para se recuperar totalmente, né? Não é fácil falar aqui para um público aí, gente que está assistindo a gente, que a gente nem imagina, né? Então, já agradeço muito de você estar aqui e fala suas considerações finais, tá? Amanda, fala sobre suas empresas, fala sobre a sua revista, para a gente poder fechar. Isso primeiro, pode Slim. Então, gente, graças a Deus, eu consegui vencer essa fase difícil. É possível, vocês não podem desistir no meio do caminho. Tem tratamento, busca sempre uma rede de apoio sólida, isso é muito importante. Busca se conhecer mais, alimente mais a sua espiritualidade, alimente a sua fé, que eu acho que é muito importante. Convicção, fé. E busque procurar se envolver em um projeto novo, que foi o que eu fiz. A Mova Mais Saúde foi fundamental nessa reta final, né? Porque eu foquei na idealização, na construção, e eu acabei de me recuperar envolvida nesse projeto, né? E esse projeto tem um pouco a ver, né, com o que eu passei, porque lá a nossa missão é trabalhar fisioterapia voltada para a qualidade de vida, fisioterapia preventiva, né? Então, para que as pessoas... Nosso ambiente é um ambiente que foi pensado para desconectar da ideia de doença, né? A gente não trabalha com paredes brancas, né?
macas brancas, esse ambiente branco que remete à doença, né? E a gente tem assim, um ambiente que é como se fosse uma casa, tem um jardim, onde as pessoas, ao passar daquele portão, né? Falando do brand, né? Do brand, passar do portão, ele está num ambiente que ele vai sentir bem-estar, né? Inclusive, quando eu estava fazendo o tratamento, eu li muito sobre a grama, os efeitos da grama na ansiedade, pisar na grama descalço, terra, o verde, a grama, as plantas ajudam muito nessa questão. Então, ali, às vezes a pessoa tem um dia estressante, aí quando ele chega para fazer o Pilates, ele entra num ambiente que tem um jardim, que tem um ambiente acolhedor, né? Sim. Então, a gente pensou também, eu acho que teve uma certa influência dessa experiência que eu tive nesse projeto, né? E nosso público-alvo são pessoas com idade acima de 50 anos, mas a gente atende jovens também, porque eu acho que todo mundo quer, né, envelhecer com qualidade de vida. Sim, né? É a prevenção, né? Isso. E com isso, né, essa experiência aí do empreendedorismo, né, a gente vê a luta do empreendedor, né, o ambiente brasileiro para o empreendedor é um ambiente hostil, né? Não é tão fácil, né? Não tem tantos recursos que favorecem assim, o empreendedor crescer. Então, é mão na massa. E aí... Para a mulher ainda mais difícil. E para a mulher ainda mais ainda, porque a gente acaba se conectando a outras empresas, né? Porque, igual, por exemplo, lá, né, como diz, né, a empresa é uma engrenagem, é uma célula dentro de um sistema e ela se comunica com outras células. Lá a gente tem fornecedores, né, e a gente acaba se conectando com outras empresas, né, e a gente acompanha as histórias deles também. E aí a gente percebeu, gente, olha só, ela toma conta de uma empresa, é casada, tem os filhos, né? E às vezes eu ligo, mais tarde eu posso, porque agora eu vou buscar meu filho na escola. É muito interessante. Legal. Então, aí surgiu essa ideia da revista, surpreendente, porque elas surpreendem, né? E ela fala muito dessa vida real da mulher empreendedora. É um espaço onde elas podem compartilhar sua experiência, aprender um pouco mais, né, sobre o empreendedorismo, né, sobre funil de vendas, como fazer um bom plano de negócio, né? Gestão mesmo, isso. Né? E aí nessa primeira edição, né, nós trouxemos, né, toda essa história, né, da luta da mulher, né, pelo seu espaço e com o quanto ela conquistou, principalmente dentro do empreendedorismo, né? Hoje, no estado do Rio de Janeiro, 60% dos empreendedores são mulheres, Nossa. né? Então, e aí lá tem, né, como criar um plano de negócio, tem... Olha que legal, gente, isso tem tudo uma digital, olha, feito, né, por uma pessoa que viveu isso tudo, e depois de um burnout, olha, isso que é o mais interessante, que a gente tem que, né, louvar, né, porque depois de tudo que você passou, você está dando ali, né, mastigadinho, bonitinho na revista, né? E é muito bonito você poder, assim, ver que tá todo mundo no mesmo barco e se ajudando, se apoiando e mostrando uma para outra que é possível. No final, né, de tudo, essa revista tem muito a dizer sobre você, né? Sobre todas as mulheres, né, que têm sonhos, né, e que têm se colocado aí, né, se empenhado para realizá-los, né? Ah, que legal. Fala das redes sociais que te seguir, como é que é, no @, no Insta. Então, fala para nós. Para acompanhar, né, todo o nosso trabalho da Mova Mais Saúde, é @Mova Mais Saúde com 2 S no final, tá? Pode seguir a gente, curtir os stories, acompanhar, né? Os reels, acompanhar. Isso. A gente tenta criar um conteúdo muito leve, divertido. A gente tenta se comunicar com pessoas. Sim. Então vocês vão gostar muito da nossa vibe, da nossa energia lá na Mova Mais Saúde. E também tem o site da revista, né? Revista Surpreendente, tem no Instagram, quem quiser já está movimentando o Instagram. E tem o site também.
que tá aí para quem quiser, às vezes está no trabalho, ver, acompanhar as notícias pelo computador. Olha aí, mulherada, pelo amor de Deus, hein? Olha, esse negócio de ficar seguindo só famoso, dando like, curtindo, pode parar, tá? A gente tá aqui se esforçando, gente como você, tá? Gente real, passando tudo, todas as dificuldades, levando conteúdo, informação, verdade, tá? Então, segue a G, tá? Segue o trabalho dela. Aproveitem e me sigam também, doutora Melna ali no Instagram, tá? Aqui a gente está com a Slim Concept, que é o nosso consultório voltado para a saúde da mulher, para emagrecimento saudável, né? Por doenças endocrinológicas também. E temos nutricionistas, estamos expandindo. Temos o Pod Slim, no nosso primeiro episódio, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ah, e eu peço para você já está sendo um sucesso. Peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube, tá? Deixar o seu comentário, a sua curtida e compartilhar, tá bom? Então, muito, muito obrigada, Gê, mais uma vez. Te conheço há séculos, sei da pessoa maravilhosa desde a época que a gente trabalhou junto naquele local de trabalho, naquele ambiente. Você sempre foi, assim, fora da curva, sempre espetacular. Então, acho que o que aconteceu realmente não teve nada a ver, foi um acaso, né? Era para ser. Era para ser. Era para ser. E isso acabou te colocando, né, num outro patamar, né? Exatamente. Outro local da sua vida. Obrigada e parabéns por tudo aí, pelo seu sucesso. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, tá? E, gente, recomendo o trabalho dessa excelente médica, tá? Trabalhei com ela, posso falar. Trabalhamos. Muito comprometida com o conhecimento, com a ética médica, que eu acho que é a parte mais bonita e mais importante dessa profissão, né, da medicina. E, gente, pode acompanhar, que eu tenho certeza que aqui vocês vão ver o melhor conteúdo, tá? De informação em saúde. Obrigada, beijo. Até o próximo Pod Slim, tá, gente? Até o nosso segundo episódio. É isso aí.